meus irmãos, boa noite. Vamos, na nossa atividade de hoje, falar a respeito realmente sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Normalmente, quando se fala esse tipo de influência dos espíritos em nossa vida, a gente sempre leva para o lado negativo. Antigamente se falava, é um encosto, né? É alguma coisa e tal. Mas a gente vai ter que perceber que esse encosto tem razão de ser na medida que a gente compreende algum aspecto de sintonia, né? Mas quando a gente fala influência, o que nos vem à mente? A influência. O que significa influência? Aí eu procurei, eu também estava com essa dúvida que vocês têm. Aí eu procurei lá no dicionário, da influência é uma ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. É uma ascendência, é um predomínio, é um poder. E são significados de influência, né? Então é muito comum quando um pai ou uma mãe, exortando o filho ou a filha a respeito de determinada situação, falar, toma cuidado com tal pessoa, ela não é boa influência. Essa influência, ela vai desde essa ascendência, porque a ascendência é aquele magnetismo que uma pessoa tem, que influencia os outros sem que ela saiba que está influenciando. É o que chama-se o líder de uma turma. É uma ascendência natural. Tem aquela outra pessoa que tem uma ascendência, mas pelos seus predicados morais. E isso causa também um predomínio, um poder naturalmente. Porque isso é de um conteúdo em que se estabelece de uma forma tranquila, serena, sem usar o poder da força, e sim o poder de ampliação das suas vibrações, né? Então a influência seria isso. Então como é que a gente vai discutir a ação que uma pessoa, no caso aqui o espírito, exerce sobre outro, ou uma possível ascendência, um predomínio poder? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Para a gente fazer uma coisa bem didática, Kardec, na pergunta 84 do Livro dos Espíritos, vai indagar o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos? Ou seja, esse mundo que a gente está vendo, existe um mundo à parte? Ele vai falar que sim, que é o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, que não tem corpo. Então tem um mundo novo. Eu já ia fazer isso aqui. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos vão responder que é o mundo espírita, ou espiritual, né? Que preexiste e sobrevive a tudo. Então, vamos começar. Existe um mundo terreno nosso, com essa dimensão vibratória, que a gente pode captar pelos 5 sentidos, de uma forma bem rudimentar, mas além desse mundo que a gente existe, que a gente percebe, existe uma outra dimensão, que é chamado mundo espiritual. E qual dos dois é o principal? É o mundo espiritual. Então, com isso, já vai demolindo uma coisa muito interessante. Aqui é um ponto de passagem. É o que ele estava falando na prece. Que ele estava falando da prece, não para que a gente atinja as coisas terrenas, são passageiros, não foi isso? Então aqui já está começando a demolir qualquer estrutura nossa, porque a nossa estrutura é vinculada aos sensórios, aos sentidos. Dificilmente a gente abre espaço mental para essa realidade. Existe uma realidade que nos envolve, mas muito, muito maior do que a gente pensa. A começar dessa casa. Essa casa, ela tem essas dimensões físicas assim, mas espiritualmente, essa casa é muito maior. Ela tem outros departamentos, outras dependências, outras dimensões, que escapam ao nosso sentido. Então não é assim, não é que em cima dessa aqui tem um salão, ali tem um banheiro e tal. Não,
É muito mais amplo. Então, essa resposta aqui já demole tudo, porque esse mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, começa assim. E ele continua na pergunta 86. O mundo corporal, esse nosso, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Claro, de certo, aqui que vem o ponto. Eles são independentes, os mundos. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Aí já começou a falar que existe uma inter-relação frequente, né? Que um exerce incessantemente uma correlação. Nesse sentido, a gente percebe ali que tem um senhor lendo num parque. Para ele está sozinho. Ele não percebe que existe um habitante de uma outra dimensão do lado dele. Isso é uma foto, né, para dizer que essa correlação se dá nas condições mais naturais possíveis. Ele não percebe. Ele pode perceber? Pode. Pode perceber se ele tiver uma acuidade que permita que ele perceba essa entidade. É uma coisa estranha, né? Corpóreo e incorpóreo. O espírito tem um corpo perispiritual, né? Não é incorpóreo. Não, é incorpóreo no sentido do nosso corpo físico. Porque corpo, todos. Existem corpos. Até o corpo mental é um corpo. É um corpo, por exemplo. Ele está falando incorpóreo porque a gente não está no corpo físico. Ele estava fazendo alusão dos espíritos que não têm o corpo físico. A vinculação de Kardec era essa, né? Porque ele estava se reportando ao mundo carnal, vamos dizer assim, né? Então, continua ele. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Você pode ver que as perguntas, 84, 85, 86, ele vai não crescendo. A didática de Kardec é interessante, porque para ele já sabia disso. Então ele se faz menor, ele se faz com dúvidas, para que esse livro pudesse suscitar no futuro a dúvida de alguma pessoa. Eu estava lendo aqui, ó, o manuscrito, esse aqui da FEB, ali tudo tem os pontos principais do espiritismo, o que é didaticamente. Então ele começa assim: ocupam os espíritos, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, aquele caso lá, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Mas nem todos, portanto, vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos adiantados. É lógico, não é? O mais pode o menos, agora o menos não pode. A gente não poderia, de uma forma assim, bem rápida, falar, vou visitar Júpiter, que teoricamente, né, assim que os espíritos dizem, que é o planeta mais adiantado do nosso sistema solar, em termos de... Mas se a gente fosse lá, a gente não ia ficar lá um dia, a gente não ia aguentar. Porque as leis que são vigentes lá, o tipo de alimentação, o tipo de... não tem jeito. A gente tem que acostumar com aqueles que estão na mesma faixa. A gente não ia suportar a carga de trabalho, a dinâmica daquele mundo, porque não faz parte das... A gente não saberia viver lá. A gente ia ficar sentindo saudade daqui. Porque aqui é que a gente tem relação. Lá não é por causa do saber, é por causa do amar. A gente ia ficar com desejos que lá não tem. E que a gente traz ainda, né? Mas o interessante é que estão por toda parte, estão de contínuo
ao nosso lado sem que a gente perceba. Mesmo porque a proporção de desencarnados para encarnados é de 3:1 ou de 4:1, não sei. Então a quantidade, né, de espíritos vinculados ao planeta Terra, psiquicamente falando, é nesse patamar. Pode mudar ou diminuir, né? Então vamos ver a dinâmica da influência. Como que se processa essa influência? Se existe uma coletividade muito maior no plano espiritual sobre o plano material, e ordinariamente os espíritos estão ao nosso lado, sem que a gente perceba, atuando incessantemente sobre nós, como é que processa essa influência? Aquela é uma figura nossa. A gente tem uma dificuldade de compreender que a gente identifica o Eduardo, o Albert, etc. e tal, pela fisionomia. Mas nenhum de nós é isso. Essa é a exteriorização mais, vamos dizer assim, a exteriorização mais exterior. Porque nós somos energias pensantes. E a gente não ia identificar cada um porque nós somos chama, um clarão, uma luz, uma centelha. Então, para individualizar isso, existe esse corpo mental que vai poder atuar sobre um perispírito, o perispírito vai poder atuar sobre um duplo etérico, quando encarnado, e o nosso corpo físico. Então, nós somos a quarta camada de uma energia mental, pensante. Nós somos aquilo lá, né? Nós somos aquilo. Então, o espírito lá, sendo essa energia pensante, ele emite e capta ondas mentais, porque é da nossa essência expelir, vamos dizer, no caso assim, emitir e captar ondas mentais. Pela identidade das frequências dessas ondas mentais, a gente vai sintonizar com aquela que a gente tem afinidade. E com isso a gente cria um circuito mental positivo ou negativo. Porque a sintonia, ela nem sempre é má quando a gente fala uma influência. É de uma entidade benfeitora, de um amigo espiritual, de um parente que desencarnou, de um amigo desencarnado que vem nos ajudar. É uma influência pela identidade das vibrações. Mas se a gente não odeia, como é que a gente muitas vezes tem influência para o mal? Ou de entidades negativas? Como é que processa isso? Que eu tenho que ter um circuito mental positivo ou negativo. Positivo é o seguinte: minha mãe desencarnada vem, meu filho tal, é lógico que ela não vai me querer o mal, mas ela vai querer me dar conselhos, etc. e tal. Mas em compensação, esse mesmo circuito é utilizado quando um obsessor, ele, seja pelo trabalho que a gente executa na doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas, ele vem nos assediando. Então, como é que pode ele assediar a cada um de nós nesse sentido? Como que se dá essa identidade? Olha lá. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? 459. Muito mais do que a gente imagina. Ou seja, se a gente imaginar 100, é muito mais que 100. Influi a tal ponto que normalmente são os espíritos que nos dirigem. Agora, como é que eles podem nos dirigir sem que a gente tome conhecimento dessa influência? Quando fala dirigir, é a influência no patamar do poder, da ascendência mesmo. E como é que eles têm essa capacidade? Como é que eles nos manobram? Como se fossem marionetes com cordões? Como que os espíritos nos influenciam? O que vocês acham? O X da questão está nessa pergunta aí. Pois é, e a sintonia se dá através do quê? Sim, e os pensamentos, para ficar na mesma faixa, tem que estar concordes, né? Então, se o espírito inferior tem ascendência, tem influência sobre mim, é porque nós temos alguns pontos nas nossas personalidades que coincidem com eles, com as deles. É um casamento de frequência. Exatamente. Aliás, tudo na vida é frequência.
Tudo na vida é frequência. Tudo. Se você estiver aqui sintonizado lá na 105,3, aqui é a mesma, né? Vai pegar Itatiaia. Se você estiver no canal 5, você vai pegar aquela emissora. Aquela emissora. Se você estiver no outro canal, você vai pegar. Tudo é afinidade, é frequência. É frequência vibratória. É igual, por exemplo, na aeronáutica, quando você vai decolar, o piloto está sempre em contato com a torre e ele vai falar, eu estou no nível flight number tal, no nível tal, 10 tal. O outro, ele vai, tem são estradas, só que sim, com 100, 200, 300 metros de altura. Mas eles estão voando, se cruzam. As ondas, o que tem de ondas aqui, tem ondas que vêm da terra, dos minerais, que emitem ondas também. Tem as ondas de som, tem as ondas do cosmos e tem as ondas mentais. Aqui está cheio de onda. Aqui passa aqui, ó, a Rede Globo, pega a CBN, está cheio de onda cruzando aqui. Quando o seu dial vai no ponto, vai pegar aquela que você deseja. É tudo frequência. Quando a gente começa a pensar isso, a matéria sai, a gente parece que vai sendo sugado para o universo, porque a gente é energia. É energia. O nosso gosto é uma consequência da frequência nossa. Da frequência. Até uma cor que a gente gosta é em função de afinidade. Um gosta do azul, do vermelho, do amarelo. Entendeu? Então isso tudo é níveis vibratórios. Muito bem. Então, se são os espíritos que nos dirigem, a gente tem que entender que o seguinte, ó, você tem um espírito ali, o comunicante, porque ele está sem um corpo físico, né? Então ele é um comunicante. O espírito deseja influenciar. Ele não influencia diretamente o outro espírito. Não é espírito para espírito. O espírito, através do seu perispírito, por que ele não o influencia diretamente? Porque o perispírito, sendo um subproduto do fluido cósmico, ele se encarrega de transmitir o pensamento do espírito. Esse pensamento percorre, vai ser captado por um perispírito de alguém encarnado que esteja na mesma faixa. Aí o encarnado reconhece aquela influência ou não, ele não se apercebe, manda uma ordem para o perispírito e o corpo físico executa. Vamos trocar em miúdos. Uma pessoa desencarna, ela fazia uso de bebida. No plano espiritual não tem a bebida que ele quer. Então, ele, como não tem a ascendência, ele vai gravitar muito próximo das zonas terrenas. E ele vai querer usar da bebida. Então o que ele emite? Ele percebe aquele lá. Então ele não pode chegar para ele e falar assim, fulano, paga uma para mim. Ele vai expressar uma onda de desejo de beber aquilo. Quem está ali naquele conjunto, naquele bar ali, é porque está na mesma frequência. A gente fala, não, aquele lugar é um lugar de biriteiro, todo mundo ainda fala assim, né? É porque a afinidade faz com que aquele grupo se reúna. Como a afinidade faz que esse grupo se reúna hoje? Isso é uma questão de afinidade. É assim, num jogo de futebol, uma turma que quer ver o jogo. É uma afinidade momentânea. Então, o espírito vai dar uma ordem, aquela ordem vai ser percebida pelo perispírito do encarnado, o espírito desse companheiro vai falar, preciso tomar um gole. Ele vai fazer ação e vai pedir uma bebida. Nesse momento, o espírito que não pode beber se locupleta dos vapores que o álcool vai como se fosse um copo. O encarnado passa a ser o copo do espírito. Assim também é na alimentação. E André Luiz vai trabalhar muito os níveis mais dolorosos daquelas entidades tão materializadas que fazem verdadeiro cerco nos matadouros, para quando as reses forem abatidas, eles vão sugar o plasma vital, porque é aquela alimentação que eles precisam. Sugam os plasmas, né? Então eles perdem até a forma humana, como se fossem animais.
Isso André Luiz vai falando, né? Então, essa influenciação, ela tem níveis, muitos níveis. Então, nesse sentido, gente, os espíritos não infringem o nosso livre-arbítrio para nos influenciar. Eles não chegam lá e falam assim, ó, gente, eu estou querendo beber. O espírito fala, mas eu não bebo. Não, eles só vão fazer isso se o nosso pensamento de adesão é que vai propiciar essa. Não é qualquer pessoa que o espírito vai assediar naquele sentido do alcoolismo. Entendeu? É só se o outro tiver a adesão mental. Eu abro portas das minhas resistências, porque senão meu livre-arbítrio não serve para nada. Nem todo mundo é submetido a um tipo de influenciação da bebida, porque a pessoa não gosta. Mesma coisa do roubo. Tem gente que vê assim, uma joalheria e tal, e fala assim, nossa, se eu pudesse tirar aquele. Tem pessoas que olham, não significa nada. Já ultrapassou aquela fase de ter aquele produto, aquele roubo. Entendeu? Porque são níveis. E toda mente que executa um pensamento vai ter a resposta condizente com o seu desejo mental. Inclusive a gente falou a gente estava estudando lá no último seminário a respeito desses processos em que os espíritos eles têm um poder mental muito grande, porque eles vão trabalhar sobre o nosso desejo central, que como a gente expressa esse desejo central mais fortemente, ele passa a ser o reflexo da nossa personalidade. Então os espíritos, não precisa ser espírito superior, qualquer espírito, aprendem lá nas escolas dos vingadores. Eles recebem, igual a gente está comentando aqui, só que lá eles aprendem o seguinte, olha, se a gente quiser influenciar, tal, vai ser assim, mas para o mal. Então, você quer influenciar alguém? Sim. O que você deve fazer? Procura saber qual é a preferência dele. Depois traz para nós vamos te ajudar. E a gente vai cooptando pessoas e depois essas pessoas vão ser trabalhadoras nossas. Como se fosse uma grande empresa. Então eu vou começar a ajudar. Qual é o seu processo? Contra fulano, beltrano, tal, roubou minhas terras. Então tá, nós vamos juntar e vamos começar a fazer um projeto. E vai assim. É assim. Essa influência passa a ser de forma que, uma vez estabelecido esse predomínio, ele vai ter gradações, igual a gente vai comentar aqui, desde a sutil influenciação até uma influenciação mais pesada, que seria a subjugação, nos chamados processos obsessivos, né? Então, olha lá, aprendemos nas escolas de vingadores, que isso está no livro Ação e Reação. Isso são dois espíritos, Clarindo e Leonel, que eles foram assassinados pelo irmão, que o irmão queria ter o domínio das terras, assassinou os dois, e eles agora, como ele não consegue achar o irmão, porque o irmão foi retirado do umbral pelas equipes socorristas, eles começaram a sediar o filho, ou seja, o sobrinho deles. Por quê? Todos nós, além dos desejos imediatistas comuns, nós temos em qualquer fase da nossa vida um desejo central, que é o tema básico da nossa existência, né? Por isso, além dos pensamentos vulgares, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central. E isso vai dar o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil reconhecer. Ele vai falar aqui, olha que interessante. A crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. Todo usurário, ele cobiça, quer sempre mais. É a cobiça, a ganância. É um reflexo da personalidade. A maledicência é o reflexo do caluniador. O caluniador, a intenção dele é espalhar aquele fel das inverdades, ele quer caluniar.
O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, da mesma forma que a elevação é o reflexo do santo. Então a gente grave, cada um de nós temos um pensamento central. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Que os nossos pensamentos, que a gente não se conhece, a maioria está numa região nebulosa chamada inconsciente. Que a gente muitas vezes não tem coragem nem permissão para mergulhar nela, através do esquecimento. Que se a gente tomasse conhecimento do que nós temos no poço profundo da nossa inconsciência, a gente enlouqueceria. Porque a gente não ia acreditar que a gente é capaz de tanto. E isso, os espíritos quando vão reencarnar, igual a mãe de Lísias no livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz foi conversar com ela, Dona Laura, se não me engano, ela já ia reencarnar, e o Ricardo já tinha reencarnado, o marido dela. E eles tiveram acesso a 200 anos da vida deles para trás, 200 anos. Mas tiveram acesso, sim, de leitura. E depois que eles fizeram esse trabalho, eles fizeram um trabalho espiritual de rememorar, mas agora com a emoção, com o sentimento junto. Que a primeira eles só leram, a segunda eles tiveram a sensação daquilo que eles leram. Para eles poderem, naquele prazo de 200 anos, estabelecer novos propósitos para a reencarnação. Porque eles não aguentariam recuar mais. A gente só recua à medida que a gente tem lastro para isso. Tanto é verdade que quando a gente cometeu um erro na adolescência, na infância, com a capacidade que a gente tem hoje, a pessoa fala, você se lembra? A gente fala, não é bom nem lembrar. A gente não fala assim, deixa isso para lá, não vamos lembrar disso não, isso já passou. Porque incomoda aquela lembrança se a gente for lá vivenciar aquilo. É assim, não é? Olha, conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é muito fácil superalimentar essa criatura com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e o quadro que essa pessoa já traz na imaginação, e criando outros quadros que se superponham, fazendo assim a fixação mental. Além dos desejos que a criatura já traz, eu vou trabalhar mais com a minha necessidade, vou aumentar e vou criar formas, pensamentos para superexcitar aquela pessoa. Então ela fica numa fixação mental, fica num círculo vicioso. Ou seja, o circuito mental é fechado, a pessoa só pensa nisso. Quando, não é só em vício não, o ódio, por exemplo, quando a pessoa odeia muito a outra, ao ponto dela ser assim, muito má, ela perde até a sua forma perispiritual e entra na categoria dos ovoides, quando tem culpa, muita culpa. Fica naquele pensamento contínuo, não devia ter feito isso e agora, tal. Ao invés de ter o remorso, o arrependimento, a expiação e a reparação, aquela categoria que Kardec fala para a gente sair dos nossos erros, a pessoa fica na culpa patológica. Eu não mereço, eu sou um ser inferior. E fico assim. Aí eu começo a afastar mais da realidade e começo a ter pensamentos, não vou dizer autistas, mas para dentro, como uma concha. Eu não quero que ninguém saiba que eu fiz, Aí volta com esses transtornos bem atuais, né, de depressão, de autismo, etc., nos seus variados graus, porque a fixação em quadro, mutilações. Olha lá, no livro Ação e Reação, capítulo 8º. Muito bem. Aí eu falei do fluido universal, impulsão, a transmissão de pensamento. Olha lá. O pensamento está aqui falando, né, assim, dizendo mente a mente, mas igual a gente falou,
A mente manda para o perispírito é que envia o sinal, a frequência, para o outro perispírito, ele recebe, o espírito recebe também, manda pelo perispírito de novo e o corpo físico vai fazer. Aí Joana vai falar o seguinte, olha só, para a gente... És instrumento de intercâmbio psíquico permanente, mesmo sem que te des conta. Ou seja, o fato da gente desconhecer isso não significa que não exista influência. Ela sempre existiu, sempre vai existir, desde que há espíritos e encarnados. Não é só encarnados na Terra. Só que o nível de influência nos mundos superiores não existe mais o negativo, e sim o positivo. E mesmo porque os corpos dos mundos superiores são tão diáfanos, são tão assim, menos densos, que o contato do encarnado em mundo superior com os espíritos é frequente. É frequente. Não precisa, né? Então nós somos instrumentos psíquicos permanentes, mesmo sem que a gente perceba. Emites e captas vibrações, não só vibrações, a gente capta ideias, energias mentais sem cessar. Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Continua Joana. Vives no mundo vibratório em que a gente elege, pelas nossas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes. De acordo com o padrão cultivado, és envolvidos por idênticas respostas psíquicas. Então, aí tem um ditado muito interessante que fala, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Mas de acordo com Joana, não é isso mais. Diga-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. O negócio é numa frequência. Não é com quem eu ando, não, que eu te direi quem você é, não. Você me diz o que você pensa que eu sei quem te acompanha. É assim que funciona, é a lei da afinidade. Essa afinidade é tão interessante que ela vige no universo inteiro. Inteiro. Não é assim aqui na Terra, por aí. É uma lei universal. É uma lei universal. Como o amor é uma lei universal. O trabalho é outra lei divina, uma lei universal. A solidariedade também, a caridade também. Só que no patamar nosso a gente identifica aquela lei de uma forma tranquila, assim, pequena. Enfim. Aí vem as influências segundo o teor do pensamento. Aí vai lá. Obsessão simples. Antes da obsessão simples, tem ali uma influenciação sutil que André Luiz vai trabalhar, mas a obsessão simples, o espírito se miscui no pensamento do encarnado, mas não altera o senso crítico do encarnado. O encarnado vai achar que aquilo foi uma ideia dele, vai achar que é ele que está pensando, que é ele que está fazendo, quando na realidade ele está recebendo apenas um empurrãozinho, porque a faixa é a mesma, né? É a obsessão simples. Aqui, o André Luiz vai dar uma tinta para a gente, olha só, o que ele chama de influenciação espiritual sutil. Sempre que você enfrente um estado tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Ele está dando um exemplo aqui de um derrotismo, né? Então ele vai falar o seguinte: dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, da influenciação, inclui-se dificuldade de concentrar-se em ideias com motivos otimistas. A pessoa não consegue, está naquele pessimismo, né? Não consegue pensar coisa boa. Tudo para ela está ruim.
vai falando mal, ausência de ambiente íntimo para elevar o pensamento, tem dificuldade de orar. Você já orou? Não consigo. E vai falando, olha só, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos por não encontrar assuntos e por aí vai, pessimismo, irritações, exageros da sensibilidade, interpretações forçadas de fatos, hiperemotividade ou depressão raiando a iminência de pranto, vontade de chorar, não sei porquê, né? E ele vai continuando, ânsia de revestir-se no papel de vítima, aquele vitimismo, teimosia em não aceitar para você que haja uma influenciação. A pessoa fala, mas isso aí parece que você está, né, tá carregado. A pessoa não fala isso? Você parece estar carregado. A pessoa, não estou não. Mas passado alguns minutos, né, vem mudança de impulso, o arrependimento, a recomposição. Aí ele fala, são sempre acontecimentos discretos e eventuais, por isso que não é obsessão, é uma influenciação. Qual a diferença entre influenciação e obsessão? O que caracteriza uma influenciação e o que caracteriza uma obsessão? Uma influenciação pode ser uma obsessão, ou uma obsessão sempre é uma influenciação? O caráter de uma influenciação, ele está aqui, ó, é uma coisa discreta e eventual. A obsessão é uma coisa persistente. Persistente. Né? Por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo, pela sutileza do assunto. André Luiz, estude viva Francisco Xavier e Valdo Vieira. Muito bem, aí depois daquela obsessão simples tem a fascinação. Na fascinação já é mais perigoso, porque o espírito, com o passar do tempo, já senhor de todas as informações que precisa para assediar, porque o espírito, quando está na faixa de fascinar alguém, ele vai atuar sobre o pensamento do encarnado, mas vai modificar o senso crítico dele. Ele não vai acreditar que o que ele está fazendo é negativo. Ele não vai reconhecer. Vamos supor, um médium, a gente chama de médium fascinado, ele vai receber tal, umas teorias, né, que o mundo, as entranhas do mundo, vai acontecer, vai morrer gente, tal, assinado Jesus. Aí alguém vai pegar aquilo e falar, mas fulano, como é que você recebe? Fala que é Jesus aqui. Não, eu vi, eu senti um negócio imperioso na mão, escrevi, tal, fulano, não tem cabimento. Você acha que Jesus ia se comunicar por você para falar só desgraceira, para falar que a mensagem dele... Porque o espírito fascinador, ele usa palavras do meio espírita ou de outras coisas, mas com dúbia interpretação. Então o encarnado vai achar que quando você fala, não, isso aí não é bem assim não, você está duvidando de mim? Então todo fascinado detesta as outras pessoas que o corrigem, porque ele não acredita que ele está sendo ludibriado. E a fascinação, assim, a fascinação não é só na mediunidade, é na vida. A pessoa se deixa levar. Tinha até uma música, assim, em termos de romance, que chamava Fascinação, porque a pessoa fascinada, todo fascinado é burro, porque a fascinação tira o contexto crítico da pessoa. Quando eu falo burro, no sentido de acreditar negativamente nas coisas. Por mais que você chame a atenção de uma pessoa, ela vai falar assim, você tem inveja dele, você não quer que eu ande porque é assim, assim, assado. Não acredita. E segundo Kardec, é a pior delas. Nem a subjugação, porque a fascinação não é violenta, ela é mental. Fascinação é mental, a pessoa fica num estado, e as coisas, exemplo de fascinação, aquele Jim Jones, né, que sugeriu que as pessoas se matassem. Olha só, porque se matando, etc. E as pessoas se mataram. Se mataram. E a gente vê direto hoje em dia.
o que tem te fascinado hoje. Tem uma coisa, ou seja, o senso crítico foi para o espaço. Uma coisa que está escrito na lei, na coisa que outra pessoa faz diferente, não, ela está certa. Não, mas a lei fala, não, mas é. E a gente aceita, porque a gente não pensa. E o espírito imiscui no pensamento do encarnado, né? A pessoa perde a noção do ridículo, atinge também médios, dirigentes, expositores. Tem médiums, né, em determinados lugares que vão fazer expositores, que eles têm roupas como se fossem grandes sacerdotes, assim, né? Não digo só quando falo médios expositores, não é só da doutrina espírita, não. A gente observa assim certas agremiações religiosas que a pessoa coloca um negócio como se fosse, aquilo é para criar impacto, e o gestual é para invocar, nem invocar, exigir da divindade que atenda os pedidos. E o povo quer isso, porque alguém está afrontando a divindade, então ele é poderoso, então vão acreditar nele. Se ele pedir dinheiro, a gente dá. Isso é influência. Gente, a influência é tão poderosa que a gente veste a roupa que os outros nos influenciam e que estejam de acordo com a nossa tendência. Se eu quero uma calça assim, um tênis assim, um carro assim, é tudo, o marketing aproveita isso tudo. É uma situação subliminar, aquele bombardeio diário. É isso é que é sintonia, isso é que é sintonia, que é influência. A gente acha que a influência só vem do plano espiritual, não, vem da televisão, vem do rádio, vem da revista. É tão subliminar que se antigamente aquela pessoa que fumava a marca tal, ele vinha num cavalo, era dono de rancho tal, então as pessoas acreditavam que entrando naquela onda ele também tinha uma sensação de pertencimento àquela situação. Gente, pode falar, hein? Vou até tomar uma água aqui. Tá tudo, ou eu estou certo ou vocês não estão entendendo nada aqui. O que é? Olha lá, é isso aí, é isso aí. Sem que a gente faça nenhum juízo de valor, mas músicas desse tipo vão atingir um público que tem uma preferência por situações tribais. A percussão muito, não é só a percussão, ali na percussão, os seus sentidos, vibratoriamente falando, quando você tem a percussão, o batimento da percussão faz com que você entre num processo de excitação. E associado à percussão tem a questão do sexo também. Cenas ali que induzem a visualização, a possibilidade, né, da relação sexual ou do erotismo bem selvagem. E são músicas assim com conteúdo assim de letra dúbio, né? Quando às vezes não precisa nem de letra, basta você coloca 3 dançarinas, um som estimulante e começa. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 e fica dali. Que é aquela coisa, né, poética, lírica do tchu, do tchá. Subjugação. A subjugação já é um processo em que o espírito paralisa a vontade do encarnado. Quando você paralisa a vontade do encarnado, você mata o encarnado. Mata no sentido de que você acabando com a vontade do outro, ele se nulifica. Ele não serve para nada. Aí entra ali, ó, paralisa a vontade. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a entidade, ela não tinha vontade para fazer nada, então não precisa, porque a vontade é para fazer algo. A vontade só surge em nós quando a gente tem projeto, porque aí a vontade é acionada para atingir aquele objetivo. Quando você não tem projeto, objetivo ou ideal, você não precisa utilizar força nenhuma, porque você não quer nada. A sua necessidade é ficar deitado, não querer fazer nada, não querer... Então, e a vontade é um atributo essencial do espírito. O animal não tem vontade, nós humanos temos. Então, quando você paralisa a vontade de alguém, você matou aquela pessoa.
Para mim é o último grau, porque se o espírito subjuga a pessoa, ela não tem vontade de fazer nada, quer dizer, ela está à mercê do espírito. A fascinação não. Não. Ele só está iludido. Tem a diferença. Na subjugação, quando trabalha na vontade, você com o tempo pode esclarecer aquela pessoa. O fascinado não vai aceitar argumentação nenhuma. Tanto é que Kardec fala que o fascinado tem que ser deixado a sua situação quando não há. Não, mas no caso da reunião mediúnica, você pode trabalhar os dois. Pode, mas, não, por exemplo, o fascinado não vai entender. Não, mas você vai trabalhar o espírito obsessor, no caso. Sim, eu estou falando é o espírito obsessor. O fascinado, porque só fascina quem é fascinador. Aquele que está subjugando, porque você quando fascina alguém, é porque você acha que você é um Messias, é alguém assim, e que você tem que propagar isso, e você vai encontrar mentes que se adequam ao seu tipo de pensamento. Não é o fascinador que está, vamos dizer, lúcido e que vai se fingir. Isso é mistificador. O mistificador vai fingir que ele é isso quando na realidade não é. Mistificação. O fascinador, ele igual eu estava falando, o espírito ontem, né? É uma corrente de espíritos que estão promovendo suicídio em massa. Aí o espírito falou que não é no Brasil, é mundial. E eles colocaram, olha só o tipo de fascinação. O patrono dele, sabe quem que é? Judas. Porque Judas suicidou, né? O patrono dessa turma que quer fazer com que as pessoas se matem. Então é difícil, como é que você vai trabalhar com um espírito fascinador que está nessa mesma circunstância há mais de 2000 anos? Vai chegar o tempo? Vai. Mas não é diferente do que tem a vontade, que você pode demover, porque o senso crítico dele ainda está funcionando. Só que é igual a pessoa que sabe que tem que levantar, tem que trabalhar, mas ele não consegue vencer, é o desalento, a depressão. Na depressão, a pessoa sabe que ela tem que caminhar, que ela tem que fazer isso, aquilo, mas ela não consegue. É diferente. Já na fascinação, ele se acha que não é fascinado, é pior ainda, tanto o obsidiado como o fascinador. É por isso que Kardec fala. Aí, gente, a terapêutica, como é que a gente influencia, então, neutraliza a influência dos maus espíritos? Como é que a gente faz? Primeiro, isso está lá no livro, né? Livro dos Espíritos, pergunta 569. Praticando o bem. Tem gente que fala, coisa piegas, né? Praticar o bem. Não, mas praticar o bem, por que ele fala praticar o bem? Vamos lembrar da frequência, da física. Se eu praticar o bem, o que eu estou fazendo? A minha ciclagem natural é estimulada para situações positivas. Então, com isso, eu começo a criar uma situação de certa dificuldade para a influência deles, porque eu estou na atividade do bem, né? E quando eu coloco essa minha confiança, eu estava lendo aqui, eu adorei esse negócio aqui da FEB. A pessoa que ora, eu esqueci que depois você vê aí, orar faz o homem melhor, né? A prece faz o homem melhor, porque há um constante contato. Não é verbal, é mental. Quando você solicita alguma coisa, essa solicitação, ela primeiramente é mental e vai encontrar resposta de acordo com a sua necessidade. Então, a prece e o seu trabalho no bem começam a estimular em torno de você circunstâncias felizes, mais positivas. Não é pieguice, não. Não é pieguice, não. Aí, com isso, ele fala assim, ó: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitem maus pensamentos. Esse é o primeiro. Quando vier mau pensamento, você fala, bom, eu não costumo fazer isso. É a mesma coisa que eu sair ali, quiser matar alguém. Fala, não, esse pensamento não é meu. Aí é um pensamento, né? Mas tem outros que são bem mais, como é que é ali? O que está ali?
Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, ela. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Continua aqui. Nós temos que fazer análise da nossa faixa mental. Para eu saber se um pensamento é meu ou de alguém, eu tenho que saber qual é a minha estrutura normal de raciocínio, de pensamento. Então eu tenho que fazer uma análise da minha faixa mental. Como? Pergunta lá na 464. Como distinguir se um espírito sugerido, se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou um espírito mau? Resposta do espírito: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Sabe por que a gente não... É porque quando um pensamento vem, automaticamente a gente já está fazendo. A gente não tem processo reflexivo. A gente não faz reflexão. É por isso que Santo Agostinho vai falar toda noite, antes de dormir: passa em revista o que você fez, o que você deixou de fazer, para você ter uma análise do seu dia. Fazendo isso diversas vezes, a gente vai ter antecipação antes de um pensamento ser transformado em ato, passar pelo crivo da nossa razão. Compete-vos discernir. É a mesma coisa. No nosso ambiente doméstico, quem que nós estamos convidando para entrar na nossa casa? A nossa casa tem circuito de televisão, portão eletrônico, tem câmara de gás, não sei, tudo que a gente pode, né? Circuito fechado, etc. e tal. Mas muitas vezes a gente deixa os espíritos entrarem, porque a gente convida pelo pensamento. A quem nós estamos convidando para ficar na nossa casa? Pelas brigas, pelas discussões, pelos filmes que a gente vê, pelas revistas que a gente assina, pela discussão. Não é? É sintonia. Tudo na vida é sintonia. O segundo é o hábito da oração, que a gente estava falando. Olha lá. É a conexão com os benfeitores espirituais. Está lá o cachorrinho. Assim, um princípio inteligente na faixa animal já está treinando com as patinhas dele para ser, no futuro, ela fazendo a precezinha dele. Não quer saber. Olha lá, o trabalho constante no bem. Olha só como é que é matemático a coisa. Se eu tiver, por exemplo, aproveitamento das horas, eu tenho ali 3 slidezinhos. Vocês acham, por exemplo, que essas pessoas que estão realizando um tipo de trabalho, que todo trabalho é toda ocupação útil, né? Então está um senhor, um rapaz lá com aquela criancinha, está o médico, os médicos da alegria, né, que eles chamam, né, os doutores da alegria, se não me engano, e tem um assim, ó, visitando um idoso. Tudo isso são trabalhos. Aproveitamento das horas, fora das tuas horas de trabalho. Você está aproveitando suas horas de lazer e descanso para se dedicar a um trabalho constante no bem. Quando você faz isso de forma constante, o que acontece? Olha como é que é física a coisa. Aquelas horas que você passa trabalhando, elas não serão importunadas por nenhum tipo de pensamento negativo. Porque o seu contato mental é outro. Eu quero trabalhar com a criança, eu quero conversar, contar história, bater tambor. Não está conectado, não existe possibilidade de conexão. Então, cada hora que você trabalha no bem, que você tem a questão da prece e que você policia seus pensamentos, é uma forma diária e constante para a gente melhorar. Estava conversando com o Eduardo a respeito, assim, que ele está assim, tipo bailarino espanhol, aquele corpo, né? Ele falou que vai fazer uma meia maratona agora, e ele se preparou. Procurou um nutricionista, fez lá, estabeleceu um programa e já vai correr meia maratona. Ou seja, um projeto que ele executou, e ele começou a colocar vontade para executar aquele projeto. E está conseguindo. Tanto é que eu já falei: mas rapaz, você afinou. Mas foi fruto de quê? De um trabalho, de alguma coisa no dia a dia. Não foi por acaso: eu vou correr, tal. Não, cansei de correr. Só de pensar, né?
Ele deve ter superado obstáculos assim, eu não vou hoje, está chovendo, correr para quê, tal. Mas foi vencendo. É essa dedicação, no caso, não é para o bem do outro, é para o bem-estar dele, porque ele ficando mais tranquilo, mais sereno e mais com ele mesmo, ele vai fazer outras coisas bem melhores. Porque ele vai ter a capacidade de perceber, se ele conseguiu isso, outras coisas ele vai conseguir também. É assim que funciona, né? Então, o Evangelho no lar, quantos de nós aqui esquecem de vez em quando de fazer? Alguém faz o Evangelho no lar aqui? Vai. A gente vê aqui umas. Muitas vezes a gente não. E quando faz, é tipo assim, pega aquela leitura aqui, ó. Essa mensagem, lê, faz a prece inicial, lê, acabou, faz a prece final, encerra com 5 minutos. O estudo do Evangelho no lar é diferente. Você pega uma página junto com a família, pode ser criança, está ali do lado, e vão conversar a respeito daquilo que a lição falou, adequando, seja criança. Tem gente que fala que não leva a criança, tem que pôr. Aí alguém fala que viu na televisão a pessoa fazendo aquilo, aí o outro fala, mas você acha que isso é correto? Isso é de acordo com o que Jesus ensina? Por que o outro fez isso? Por que abandonou? Muitas vezes as situações do dia a dia são trazidas para a reflexão no Evangelho no lar. E nesse momento, entidades desencarnadas que não sabem que desencarnaram, são acorridas àquele lá para estudar junto. Depois a gente vai perceber com o André Luiz que o que vale um culto do lar de uma casa. A rua inteira é beneficiada, os vizinhos, o pessoal da família. De novo o cachorro, agora já está numa outra posição. Ele já orou, agora ele está participando da reunião. E com isso, gente, vamos falar a verdade, né? A gente é nenhum espírita que talismã, né? Planta, achar que proteger contra as más influências é colocar, né? Figuinha, colocar escapulário, colocar fita do Bonfim, São Jorge, colocar aquelas plantas lá no coisa, né? Olha lá. Ainda coloquei, busquei na internet para ver as patinhas de coelho, figuinha. Ali que é? Ali não sei se é arruda, né? Deve ser. Olha lá, tem o trevo e a ferradura. Aquele escapulário, né? Deve ser. Olha lá, que você falou ali. A espada. Então, nós espíritas, não é que a gente não deva, porque não tem sentido usar aquilo. Não tem sentido, porque tudo é mental. Eu já contei aqui a história de um colega meu, que eu fazia serviço para minha firma, eu encontrava com ele sempre na fila do banco. Então coincidia de toda sexta-feira, que é dia de fazer pagamento para a peãozada, eu ia pegar dinheiro no banco. Então coincidia, ou eu chegava primeiro, ou ele chegava primeiro que eu. Como ele era muito cachê, ele chegava primeiro que eu. Aí um dia, conversava, fizemos amizade, eu vi que ele estava com uma folhinha aqui, ó, no ouvido. Aí eu falei, rapaz, tem uma folha aqui no seu ouvido, tira daí. Ele falou, não, eu que coloquei. Eu falei, mas para quê? Não, isso aí é para espantar mal olhado. Ele falou assim, mal olhado, olho gordo. Que o pessoal chama de influência, é isso, né? Eu falei, mas como? Você vai ver, quando chegar no final da tarde, e vai estar sequinha. Eu falei, claro, não tem, né, clorofila nem nada, vai. Ele falou, não, é porque o mal olhado foi para aquela folhinha, aí aquilo me protege. Eu falei, que isso, rapaz? Mas a gente não quer discutir e tal. Aí o assunto, um dia, quando eu olho para aqui dele, tinha um galho enorme, parecia uma floresta, né? Eu falei, o que foi, rapaz? O negócio tá apertado, negócio. Eu falei, ué. Ele estava apavorado, achando que aquela floresta ia auxiliá-lo. Mas enfim.
Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Quantas horas, hein, gente? Nossa, já passei. Então, rapidinho, vou passar aqui. Olha lá. Não tem jeito. Não é roupa branca, não é vestimenta, não é figuinha, tal. É o teu pensar. É a melhor proteção que você vai ter. Vigiar e orar. Alguma observação?